Oi, olá, bom dia, tudo bom? Como vocês estão? É muita alegria estar aqui de novo, gravando outro vídeo para a série Deixe Ir, Vamos Deixar Ir. E hoje eu vou aqui fazer um estudo sobre o texto do Filho Pródigo e também vou falar sobre outras questões também, muito importantes. Fica até o final, compartilha, dá o like e comenta alguma coisa, manda alguma mensagem para mim. Futuramente eu vou estar colocando um link, né, de um curso, né, de coach, que foi o processo que eu passei no Deixar Ir, que eu entendi que libertar o outro não é perdê-lo, pelo contrário, é permitir que ele se encontre. Então isso pode levar tempo, pode levar muito tempo. E no final a gente descobre que quem precisava se encontrar é a gente, como aconteceu com o filho pródigo e o filho que não tinha identidade ainda de que ele era o que sempre poderia estar prestando. Então você que ficou, que está lutando, você também precisa se encontrar. Então, vamos começar o texto aqui. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então repartiu, né? Tinha 2 filhos, repartiu. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. É o que nós sabemos que eles farão e estão fazendo cegamente, não é? O duro é saber que é cegamente. Então, eu vou aqui dar um parênteses, porque eu falo de coach, eu precisei de coach para aprender isso, né? Porque eu brigava com unhas e dentes e queria abrir os olhos desse, vamos dizer, esse filho pródigo que quer a sua parte, que quer viver a vida, que quer curtir, que não está bom, não está contente, não está feliz. E tinha suas razões, tinha motivos, mas, nossa, deu um branco agora aqui. E eu fiquei assim, perdida, né? E aí veio essa oportunidade de trabalhar com coach. Eu fiz a instrução de coach, eu fiz o curso para trabalhar com coach para ajudar outras pessoas com dificuldades, né? Emocionais. E na verdade foi muito mais para me ajudar do que para ajudar outros. E aí, essa libertação, né, de libertar ele, para ele poder ir, não foi tão fácil. Eu briguei, esperneei, quebrei o pau também, como dizem, né? Fiz um escarcéu, mas foi necessário. Foi necessário porque ali começou a minha cura, porque eu vinha de um tratamento de anos, de uma depressão profunda, com vários pensamentos de morte, eu não tinha alegria nem motivação para viver, eu não era nada feliz. Eu até traí ele para ver se ele se tocava, que eu não estava bem, e não adiantou. Não adiantou nada. Sabe o que é nada? Nada. Não, nada mudou. E ele continuava cegamente no caminho dele, é isso que ele quer, então no final deixa ir, né? Porque nada que eu fazia dava algum resultado, eu estava tentando com as minhas próprias forças e não adiantava. E havendo ele gastado, vou voltar aqui ao texto, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades, né? Sempre existem crises, né? A pessoa que não se prepara para a crise, ele passa necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Então, se ninguém lhe dava nada, já conta ali
ninguém ajuda. E tomando em si, disse, tornando em si, disse, né? Isso é quando caem as escamas, né? Tornando em si, disse. Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Então ele estava pedindo para ser contratado. Nossa, que live com um trabalho difícil hoje, hein? Está repreendido em nome de Jesus. E que em nome de Jesus vocês têm fome e sede dessa palavra, por isso que vocês estão aqui. Deus vai recompensar. O inimigo não vai vencer. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Então ele queria agora ser feito empregado, né? Qualquer coisa, mas estar ali na casa do pai seria melhor do que com estranhos sendo tratado com nada. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava bem longe, né? Imagina, ele estava lá longe, viu o seu pai e se moveu de íntima. Viu o seu pai, então o pai viu ele, né? E se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então imagina que cena linda, o pai corre ao encontro do filho e agarra no pescoço e beija. E aí o filho, né, fala: pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Não, nem filho eu não quero mais ter, eu prefiro qualquer coisa, eu aceito, né? E não se sentia digno, né? Nossa, isso é um quebrantamento total quando você chega nesse nível, né? E aí vem a recompensa, né? Mas o pai disse aos seus servos: traze depressa a melhor roupa e vesti, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e nos alegremos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou, agora vem a parte do que ficou em casa. Estava no campo, né? Chegou e viu aquela movimentação, né? E escutou as músicas, as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhes o que é aquilo. E eles lhe disseram: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, aqui o filho que ficou em casa, ele não tinha sua identidade em Cristo, então ele estava no campo, eu imagino, trabalhando bem longe, com os empregados que faziam serviço distante. Então ele não se sentia filho, ele ficava longe, ele ficava trabalhando no campo, não é? A gente vê que Davi também ficava longe no campo, então ele também não tinha esse senso de pertencimento, de ficar perto do pai, né? Então, hoje em dia, as empresas familiares onde os parentes trabalham bem juntos os irmãos dentro da empresa, elas têm uma ascensão melhor, uns acordos melhores, ela tem maior relacionamento. Assim é nós com Deus, né? Se a gente ficar aos pés de Deus ali, aos pés de Jesus ali, do que ficar longe, distante, eu vou ficar distante, não é bom. Não é bom. E era isso que acontecia com o filho que ficou em casa.
E saindo seu pai rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir a teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou todos os seus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto, ele viveu, e tinha se perdido e achou-se. Então, é bem do consciente dele, ele tinha se perdido, agora voltando ao filho pródigo, ele tinha se perdido e se achou, né? Ali vem o coach, né? Ali também vem o pai tentando convencer o filho de casa a se achar. Entre na casa, venha comemorar. A casa também é sua, tudo lhe pertence, né? O boi cevado também é seu. Então, esse senso de pertencimento, né? Então, você muitas vezes não recebeu aquela festa na casa do Senhor porque você nunca pediu, né? Você nunca teve aquele reconhecimento porque você não fica ali aos pés do altar. Não tem isso. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Então esse estava morto. Morto é quem morreu. Agora voltando ao deixar ir, é um luto, né? Você sabe que quando você deixa ir, você precisa enterrar. Você precisa passar pelo luto. Ele estava morto. Ele usou bem a palavra correta aqui, que é morto. A pessoa que você tinha no seu casamento, no seu relacionamento, na sua aliança com Deus, no seu juramento com Deus, da sua juventude, morreu. Então está morto. E nesse caso, o luto é necessário. Você viver o luto, né? Você passar esse luto. Até porque a pessoa que vai voltar não vai ser a mesma pessoa. Você vê que ele voltou transformado. Ele voltou dando tanto valor ao pai que ele desejava até ser empregado do pai, nem filho ele precisava ser, mas só estar ali perto do pai já lhe bastava. Então é muito gratificante isso. Aí o que eu mais queria falar sobre bênçãos, né? Sobre você receber as bênçãos do Pai, receber as bênçãos dos céus, você... Deus não vai abençoar o que é falsificação, né? Se você é um personagem, né? Se você não é autêntico, se você não é você, você está tentando imitar alguém ou ser alguém, não tem como Deus te abençoar. Você precisa ser você, ser autêntico. Isso acontece muito, a pessoa se autotransforma dos pés à cabeça, né, da cabeça aos pés, e depois chega um tempo que aquilo tudo cansa, né, cansa viver aquele personagem, e a pessoa não suporta mais nem o que ela ganhou com aquele personagem, porque ninguém vê ela como ser humano. Isso acontece com o adúltero, né, quando você adultera um carro, um objeto, ele não é autêntico, ele não é verdadeiro. Então, ele não está no lugar certo. Não é o lugar dele. Não é o lugar dela. E por não ser, uma hora ele vai cansa de fazer aquele papel que não lhe pertence. Porque ele é uma falsificação, é uma fraude. Foi forjado, né? Então, aquela amante foi forjado, né? A fazer um papel que não lhe pertence, de ser marido de uma esposa dele. Então, essa mulher tem um marido, uma aliança, e ele foi aceitar ser amante, ser adúltero. Mesmo legalizado, casado perante a lei dos homens e de algumas religiões, não é reconhecido perante a lei de Deus. Então, tudo que é
adulterar, falsificar, forjar, né? É crime, né, da cadeia. Você não pode falsificar um documento, não pode falsificar nada, então você vai aceitar ser falsificado. Isso acontece também quando você muda completamente o cabelo. Como Deus te criou, como Deus te fez, seu cabelo é liso, ondulado, cacheado, preto, branco, loiro. Não importa a cor que Deus fez, você adulterou, você mudou, você forjou a mudança. Os cílios, a pele, né? A pessoa enche de tatuagem, muda completamente. E quando ele não é autêntico, Deus não abençoa. E eu vejo isso muito. Em todos os livros e testemunhos e histórias eu gosto de ver, principalmente histórias americanas de pessoas que venceram, que chegaram no topo com a lei da atração e outras coisas. E todos falam a mesma coisa. Se você não for autêntico, se você não for você na sua raiz, Deus não vai abençoar. Então não queira ser abençoado ou querer ser alguém sendo quem você não é. Isso pode soar profundo para muita gente, mas libertador, porque começa a cair as escamas, né? Como aconteceu com o filho pródigo, caindo em si, né? E tornando em si, ou seja, parece que ele não estava em si, ele tornou a si, tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e aqui pereço de fome? Entendeu? Então, quando você não está, você sente fome, e não é uma fome, vamos dizer, ele aqui tinha fome mesmo de comida, mas talvez você não é feliz. Você precisa fumar, beber, usar droga, fazer tratamento para depressão, você tem ansiedade, você está mal mesmo, você sente uma fome, você não sabe do que. E aí você preenche com vícios, né? Você preenche querendo ser outra pessoa, querendo ser uma fraude na vida de outra pessoa, né? E aí você tenta ser o que não é. E você não vai conseguir ser ninguém. Então ele tentou ser na casa de outra pessoa, mas também não. Ele viu que ele era uma fraude. Ele não servia nem para ser empregado dos outros. E aí ele viu que não, é melhor eu ficar na minha família, na minha casa, naquilo que é reconhecido por Deus como meu e autêntico. E aí tem um assunto bem delicado que precisa ser tratado. E é o título também. Você é vítima de outras vítimas e que também com certeza são vítimas de outras vítimas, e assim vai indo, vai se tornando um ciclo vicioso de vítima. Porque eu sou vítima, eu tenho direito, eu vou lá estragar essa vida de outro, tomo o lugar de outro, porque fizeram isso comigo também, então eu vou fazer com outro, e vou perpetuando esse ciclo, e meus filhos fazem a mesma coisa, então a falta de identidade vai se perpetuando. Ninguém consegue olhar para dentro de si, descobrir quem eu sou em Deus, qual o meu propósito, e pôr um ponto final nisso. É porque eu fui vítima que eu preciso fazer isso com outra pessoa, tomar o lugar de outra pessoa, tomar o lugar, que nem no meu caso, tomar o lugar de outra mulher, de outra esposa, querer destruir a vida de um rapaz, de um menino ou de um viúvo, condenando a perdição, ao adultério por se juntar com uma mulher separada, né? Então, eu não preciso continuar destruindo porque me destruíram. Por que eu vou fazer isso? Se eu tornei em mim, né? Eu caí em mim e voltei para casa do meu pai, que é Deus, que é o eterno, que é o supremo. Eu voltei para casa dele. E agora eu não preciso mais continuar fazendo outras vítimas. Para quê?
Para quê? Eu sou completa e plena nele, não é? Então eu não preciso perpetuar o erro, porque isso me traria depressão, me traria vícios. Eu inevitavelmente entraria de novo em vícios. Eles bebem cerveja, porque eles são infelizes, eles vão ser infelizes. Eles vão querer usar drogas, vão te trair também. E tudo que acontecia no primeiro relacionamento vai continuar acontecendo no segundo e no terceiro e vai. Só continua, só perpetua. Entendeu? Então, o processo de coach que eu havia feito, ele me ajudou a reprogramar a mente para eu não preciso repetir padrões dos meus pais. No caso de finanças, né, meus pais, eu vi a história dos meus pais. Meu pai e minha mãe passaram muita fome, né? Isso se perpetua na minha geração e a gente passa bastante fome. Mas esses últimos dias eu tenho reparado, e isso até é comprovado por exames que eu tenho aqui, que Deus me levou a essa fome. E não é, ele ao mesmo tempo colocou no meu coração o jejum, me fez não ter as tentações em casa e me mostrou o exame que é por isso. Né? Então, quando você já tem um exame que mostra que com certeza você tem um câncer, o que você faz? E a minha consulta está agendada para o final do mês. Hoje é dia 24, ainda tem alguns dias. Aí eu já conheço o que é o câncer linfático, que é no sangue. Eu já sei que ele é destruidor, né? Que ele vai me matar. Pode ser lento, pode ser rápido, mas ele mata. E eu sei que o tratamento não é fácil. E aí eu vou pesquisar curas naturais. E a cura natural é o jejum. Mas Deus já via, eu já estava... Quando eu vi o exame, eu já estava 2 dias sem comer nada. Primeiro dia eu fiz de completo, de água e comida. Depois eu comecei a tomar água e comecei... Aí no quarto dia, no terceiro dia eu fiquei com muita fraqueza, muita tontura. No quarto dia eu comecei a comer pouco, né? E só comida de sal, né? Assim, só bem assim... Como se faz aquele jejum de 18 horas, né? Então eu como durante uns certos horários e o resto do tempo eu faço o jejum. O jejum de Daniel, ele era assim também, ele não era total, né? Ele comia algumas coisas, mas ele tinha os horários de comer também, então ele fazia, que é o jejum de limpeza, o jejum de cura do câncer, nos tratamentos do câncer, ele é também assim. E ele é um jejum de limpeza, é autoflagia. O que é autoflagia? Quando eu entro no processo de jejum, as primeiras 16 horas, o organismo ainda vai estar consumindo o que tem no meu intestino. Mas até 16 horas acabou. Então já te deu bastante fome porque está faltando. Das 16 horas em diante, a partir das 16 horas de jejum sem comer nada, que começa o processo de autoflagia. O organismo vai começar a destruir o que já tem acumulado de gordura no corpo. E onde entra a autoflagia? A autoflagia é quando o organismo começa só a alimentar as células que são necessárias para a sobrevivência. Ali que entra a célula cancerígena. Ela não é necessária. E aí o organismo começa a identificar quais que são essas células que não precisam receber esse alimento, porque ele vai estar tendo que destruir células de gordura, né, as massas de gordura, para alimentar as células que são necessárias para a sobrevivência. E as células que não são necessárias, que é o câncer, não vão mais receber. E aí começa a autoflagia, onde o próprio organismo começa a eliminar, porque essas células sem receber alimento, elas param de se multiplicar. Parando de se multiplicar, o tumor não cresce. Nossa, se não cresce, já começa a ter um avanço.
Só que aí com mais alguns dias, né, olha o detalhe, com mais alguns dias elas começam a morrer também, porque elas não estão recebendo nutrientes, não estão recebendo alimento. Elas já não se multiplicam mais, elas começam a ficar fracas e as células se autodestroem, porque não tem mais alimento. Por isso que a gente, né, no Brasil até proibido, e quando tem, eles dão um jeito de fechar as clínicas de tratamento natural para câncer. Até pensei em abrir uma, mas é o jeito mais rápido de pedir pro sistema te calar, né, te matar, né? E aí você já era, né? E aí a gente pode falar sobre esse assunto, mas é bem em parênteses, assim. Mas é muito interessante, porque aí ele acaba se destruindo o próprio organismo, faz essa autofagia de destruir o que não serve no corpo, né? E aí que a pessoa vai sendo curada, né? Funciona com infecções, inflamações, funciona com doenças crônicas, funciona com tumores, funciona com tudo, todas as doenças. Os primeiros 3, 4 dias eu tive muita dor de cabeça, sinusite, né? Assim, muita dor de cabeça e sinusite. Mas depois melhorou. Praticamente sumiu. Ainda tem uns pígaros aí, né? Mas os pígaros vêm da sinusite também, né? Mas a autofagia, ela vai levando dias. Então, quando a pessoa... Isso já foi feito vários testes, eu vi vários testemunhos. No YouTube você encontra. De pessoas com inflamações crônicas que já estão há dias no respirador, ali no tubo de oxigênio, na sonda, às vezes até em coma. Daí, alguns médicos pedem autorização da família para fazer um teste de não alimentar a pessoa, de deixar ela só no soro, só na água, né? Porque aí acontece a autofagia. Porque, vamos dizer, a pessoa já está 30, 40, 50 dias internada, nada está resolvendo, nem o remédio está resolvendo, e aquela alimentação dos hospitais é cheia de fast food, de restaurante, depende aonde tem, até Burger King, de tudo que é marca, né? E a pessoa vai comendo tudo aquilo. E aí quando ela não consegue mais comer, não consegue mais, pode acontecer do médico pedir autorização para fazer esse jejum nessa pessoa. E, pasme, todas as vezes que o médico faz a aplicação do teste e a pessoa ainda tem vida suficiente para suportar, porque às vezes já está assim, tão assim, daqui a 6 horas ele morre, mas quando entra no jejum, geralmente o organismo não precisa mais gastar energia com o alimento que está vindo, ele começa a gastar com o que tem no corpo, né? Então acontece a cura, a autocura, né? Isso vale para o corpo, estou falando do corpo, de doenças. Isso vale para o teu mental, pro teu espírito, que é você quebrar os padrões, né? Já vinha de família, de parentes, de outros. Você é vítima de outras vítimas. E quando chega em você, você fala, não sou obrigada a passar isso adiante. Não é porque fizeram comigo que eu vou continuar fazendo com outros. Eu não sou igual a todo mundo. E aí você fecha a porta. Não sou reflexo, não vou refletir isso. Chegou em mim, eu absorvo e curo, né? Você pode pôr o escudo também, eu nem recebo, né? Se você me ofendeu, se você está fazendo, isso é entre você e você, volta para você ou passa para outro. Mas você recebeu, você já é vítima. Então você tem que fazer essa autocura para não passar o padrão adiante para os seus filhos e para outras pessoas que convivem ou terão que passar por sua vida no dia a dia. Então é isso, meus amados, minhas amadas. Sintam-se amadas, sintam-se esperados, porque o filho pródigo é aquele que saiu, né? Ele precisa do tratamento dele, ele vai voltar quando ele cair em consciência, as camas caírem,
Mas por que o filho que ficou em casa precisou outro cair as escamas, tentar voltar, né? Tá ali, para esse de casa começar a ser curado? Se você se sente como esse de casa, que está longe do pai, trabalhando no campo, que não tem festa, que não se achegou ao colo do pai, que não tem intimidade com o pai, isso é espiritual, tua intimidade com Deus. Você está afastado de Deus, você não está tendo intimidade com o pai. Então você não precisa esperar ele começar a querer voltar para você ver que o problema dele não voltar é você. Você que precisa mudar, você que precisa de mudanças. Então quando você muda, tudo muda. Aquele que vai querer voltar, ele vai conseguir voltar porque você mudou. Porque você é uma pessoa nova, uma pessoa diferente. Você se identificou como irmão, como igual, né? Você vê que o filho pródigo, ele conversava com o pai. Ele tinha tanta intimidade com o pai que ele até se viu na liberdade de pedir tudo. E o pai lhe deu tudo. Enquanto que o outro não tinha, não se via na liberdade de pedir tudo. Não é? Eu vou orar por mim, por você agora. Pai, Paizinho querido, nos abençoe neste dia, Senhor, com essa linda palavra maravilhosa. Eu quero me debruçar em Tua presença, Senhor, estar em Tua presença, Senhor, e ter intimidade contigo, viver contigo todos os dias. Eu quero ter liberdade, Senhor, também de pedir tudo, ou de pedir pelo menos uma festa. Seja lá o que for, Senhor, me dá intimidade contigo. Permita-me, Senhor, ficar aos Teus pés, ficar dentro da casa contigo. Permita-me, Senhor, ser reconhecido como sua filha. Em nome de Jesus, perdoa-me, Senhor, perdoa-nos de todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Abençoe cada um, que essa oração seja de cada um, do fundo do coração. Que cada um aqui esteja aos teus pés, na tua presença, diariamente, te servindo e te orando, e bendizendo o teu santo nome. Somos teus filhos amados, independente se somos pródigos ou que estamos em casa, mas afastados. Permita-nos estarmos na tua presença diariamente e comermos do melhor pão. Obrigada por esta palavra que tanto me ajudou, que tanto nos ajudou e alimentou. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, glória. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Glórias e glórias e glórias. Terminamos assim louvando ao Senhor, porque Ele te ama.